Jornal DR1 aqui no evento patrocinado pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Estado do Rio de Janeiro, que na oportunidade está entrevistando e homenageando a ministra da Saúde, doutora Anísia Trindade Lima. Então o jornal está aqui prestigiando esse grande evento que está sendo promovido pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade. Tuas páginas, tua história, compromisso com a verdade. E nesse momento, convidamos para que a formação da mesa possa sentar na plateia. Agradecemos aqui, nesse momento, mais uma vez, a formalização dessa homenagem à excelentíssima ministra. E nesse momento ouviremos a doutora Anísia. Gostaria de iniciar cumprimentando a todos os presentes na mesa de abertura, ao presidente da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, Benjamin Batista de Almeida, ao presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, Dr. Celso Ferreira Ramos Filho, anfitrião. Doutor Celso, bom dia, Jornal DR1. Nesse grande evento patrocinado aqui pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Celso, na condição de presidente e anfitrião, recepcionando a ministra da Saúde, qual é a importância desse evento hoje e dessa, eu diria, uma premiação, né, da ministra como honorária, né, da sociedade? O que o senhor teria a dizer a respeito disso? Veja, eu acho... Primeiro é a figura do homenageado, né? A Anísia não é médica, é importante colocar isso, quer dizer, esta não é uma homenagem corporativista, muito pelo contrário, né? Mas nós trazemos a Anísia para cá, porque a doutora Anísia, né? Porque ela tem um currículo, uma experiência, uma vivência enorme, entende? Não só dessa parte da área da saúde, como também da visão dela como socióloga, o que é coisa extremamente importante. Nós já tivemos grandes ministros da saúde que não foram médicos, entende? E já tivemos péssimos ministros da saúde que foram médicos. Que ser médico não é essencial para ser ministro. Agora, conhecer a saúde do Brasil é. E qual é a expectativa dela como ministra? Como é que o senhor está vendo aí essa atuação dela, que está iniciando agora como ministra da Saúde? Está muito no começo. Ela já enfrentou de cara uma crise gravíssima, que foi essa situação dos Yanomami, né? Teve uma crise menor um pouquinho, que foi a falta de vacina, aí a vacina bivalente, que demorou um pouco a chegar e sair. A minha expectativa é muito grande, como eu falei, pela vivência dela, pelo conhecimento que a gente tem da reflexão da Anísia esse tempo todo, nessa carreira toda dela, que já não se pode dizer que mulher tem uma carreira longa, né? A mulher tem uma carreira muito visível. Então, é isso daí. Eu tenho muita expectativa, muito boa, muito boa, muito boa. Muito obrigado, agradeço pela sua entrevista e grande evento de hoje, muito, muito, muito importante. Muito obrigado. Para a sociedade, né, e para o povo carioca, né? Exatamente, exatamente. Obrigado. E é uma outra coisa, ela é uma ministra do Rio de Janeiro. Isso aí. Carioca, nascida aqui. Entende? Então, isso tem uma grande vantagem para nós todos. Muito obrigado, tá bom? doutor. Muito obrigado. Nós atravessamos uma epidemia da Covid-19 violenta no mundo todo. Mas em nosso país também tem uma outra epidemia, que é justamente a epidemia no atendimento à população mais pobre pelos hospitais públicos. Vossa Excelência, que está praticamente 2 meses na condição de ministra do governo Lula, a Vossa Excelência já está preparando, já preparou, já concluiu um projeto para melhorar o atendimento à população mais carente nos hospitais públicos.
Bom, obrigada, Carlos Augusto. Sim, eu só queria separar sua pergunta em duas, porque a saúde de qualidade, ela depende da atenção primária da saúde, né, como eu falei. Há um problema grave que eu verifiquei desde a transição, que é o fato de ter muitas equipes de saúde da família que os municípios foram constituindo, equipes de saúde bucal, várias iniciativas importantíssimas, mas sem o credenciamento e, portanto, sem financiamento federal. Isso é a primeira coisa que nós vamos estar equacionando logo agora, essa semana, porque já tinha um levantamento bem feito, enfim, e é algo que é administrado totalmente pelo governo federal, tipo, 99% do atendimento. No caso da atenção de média e alta complexidade, a questão dos hospitais, a situação é muito desigual no Brasil, né? Então, houve um crescimento até de oferta de serviços na região Nordeste, muito grande, com alguns exemplos muito positivos, é o caso, por exemplo, da Bahia e do Ceará, com criação de policlínicas e, enfim, e até também de hospitais. Em outros estados também houve esse esforço, mas o que nós queremos fazer é uma política nacional que oriente, né, toda essa atenção para poder melhorar essa qualidade. Mas eu diria, em muitos lugares é prestada uma atenção de qualidade, sendo que também é importante dizer que a atenção hospitalar, só se pensarmos no setor filantrópico, eles respondem, por exemplo, por 60% das internações cirúrgicas, né? Então, é uma realidade mais complexa, porque envolve também vários atores filantrópicos do setor privado, né? E por isso a gente precisa trabalhar uma série de pactuações com estados e municípios para que haja essa melhora. Mas esse é um foco de pronto, inclusive com esse programa de redução das filas. E já foi mencionada na nossa mesa de abertura, né? Ao mesmo tempo que nós temos a capacidade que não tivemos no início do século XX com a gripe espanhola, de instrumentos da ciência com bastante efetividade, diagnósticos, vacinas, medicamentos já com uma certa dificuldade, ao mesmo tempo que nós temos isso, nós não garantimos o acesso desses benefícios, né, da ciência a todos, e mesmo países desenvolvidos, muitos deles tiveram grandes dificuldades nesse enfrentamento. Mas a saúde não é só doença, né? A saúde, aliás, é sobretudo pensar de uma forma integrada o bem-estar. Essa foi a tese da 8ª Conferência Nacional de Saúde, fundamental para o desenho do Sistema Único de Saúde, inscrito na Constituição de 88 e depois regulado por lei em 1990. E aqui eu considero muito significativa essa conferência de Arouca, Sérgio Arouca, né, grande liderança do sanitarismo, autor desse texto, que é Democracia, Saúde. Eu também gosto de, num jogo de inversão, falar saúde e democracia. Não vou ler o texto como um todo, mas eu quero destacar apenas a primeira frase. É o bem-estar social, né, o próprio conceito da Organização Mundial da Saúde, que pode significar que as pessoas têm mais alguma coisa do que simplesmente não estar doentes, que tenham direito à casa, ao trabalho, ao salário condigno, à água, à vestimenta, à educação e às informações sobre como dominar o mundo e transformá-lo, que tenham direito ao meio ambiente, que não seja agressivo e que, pelo contrário, permita uma vida digna e decente. Então, dignidade, direito, um sistema político democrático são os temas que aparecem aqui. Dr. Alexandre Romano, diretor do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Doutor Alexandre, Jornal DR1, já de antemão agradeço a sua entrevista. Como é que o sindicato está vendo esse governo do presidente Lula e a ministra Nízia Trindade de Lima como à frente do Ministério da Saúde? Olha, para nós é um alívio a chegada de um novo governo, porque o que nós vivemos até final dos anos 2022 foi uma tragédia que poderia ter sido evitada no Brasil.
né? O Sindicato dos Médicos chegou a denunciar várias vezes a questão das vacinas não terem chegado ao tempo correto, né? Nós tivemos uma atuação na pandemia muito importante na denúncia de problemas que nós tivemos na pandemia desde o início, né? O negacionismo foi um grande problema na pandemia, né? Nós tivemos desde o início na questão das máscaras, não sei se as pessoas lembram, né? Até a logística para atendimento era um complicador. Os colegas não tinham equipamentos de segurança para trabalhar. E nós tivemos que lutar contra esse negacionismo o tempo inteiro, até durante a vacina. E para nós é uma alegria muito grande que a gente possa respirar, voltar a discutir saúde com responsabilidade, sem negacionismo, respeitando a ciência. O Sindicato dos Médicos sempre foi muito importante, em particular no Rio de Janeiro. Nós temos uma medicina pública muito deficiente, em que muitas pessoas, né, de baixa renda têm dificuldade em ser atendido, às vezes morre na fila de espera para uma cirurgia e um tratamento. E como é que o Sindicato dos Médicos, qual é a perspectiva que o Sindicato dos Médicos tem com relação a essa nova ministra e com relação ao atendimento à população, principalmente à população mais carente? O sindicato vai apresentar alguma proposta que viabilize a acessibilidade desse pessoal a atendimento médico público? De imediato, nós estamos buscando junto ao Ministério uma solução para a rede federal de hospitais, que foi abandonada. Nós estamos com os hospitais federais completamente sem recursos humanos e a gente está discutindo com o Ministério isso, porque a gente precisa reguer os leitos. Nós precisamos de mais 500 leitos na rede e a gente está trabalhando com o Ministério nessa discussão, né, do retorno do número de leitos, a questão da residência médica, a questão da falta dos profissionais. Nós estávamos, até agora, ficamos sem concurso nos hospitais do Ministério da Saúde. O acesso da população ao serviço de saúde depende da presença do profissional de saúde. E se a gente não tem os profissionais de saúde, fica muito difícil fazer esse atendimento. Então, é essa a pauta de urgência que a gente está colocando com o Ministério. E por fim, né, eu queria só enfatizar essa questão da saúde como vetor de desenvolvimento e reindustrialização do país. Temos discutido muito esse ponto com o vice-presidente Alckmin, por conta da sua pasta, e também com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Será um ponto a ser discutido em todo o governo, isso é da carta-programa do presidente Lula, mas o nosso país tem vantagens que devem ser ativadas, especialmente nos complexos econômicos e industriais da saúde, do agronegócio, petróleo e gás. Então, essa ideia do complexo econômico e industrial da saúde, com vistas a um acesso de qualidade a medicamentos, equipamentos, vacinas, outros insumos de saúde, é fundamental. E as diretrizes estratégicas para esse complexo implicam situar a saúde como uma grande prioridade da política de desenvolvimento sustentável, estruturar o Ministério da Saúde para implementar essa visão, garantir estabilidade e transparência para o uso estratégico do poder de compra do Estado. Dr. César Eduardo Fernandes, o senhor é membro da Associação Médica Brasileira. Isso. Dr. César, esse evento da Associação de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, homenageando a doutora Nízia, como é que o senhor, como médico e membro da Associação Médica Brasileira, está recepcionando, vamos dizer assim, essa ministra, que é uma pessoa que está chegando agora, né, nomeada pelo governo do presidente Lula. Como o senhor está vendo essa nomeação, essa atuação da ministra, embora esteja no início? O que a Associação Médica Brasileira espera desse novo governo e da atuação dessa nova ministra? Eu primeiro quero agradecer à Sociedade de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a SOMERGE, né, e agradecer também à Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro para o convite para estar aqui numa cerimônia que visou homenagear a atual ministra da Saúde, a doutora Nízia Trindade. Eu conhecia a ministra pela sua
atuação à frente da Fiocruz, onde ela ocupou a presidência da entidade. E já via que a ministra fazia um trabalho competente, um trabalho de gestão muito bem conduzido, numa época extremamente difícil, que foi a época da pandemia, né? Então, todos conhecemos o empenho da Fiocruz no desenvolvimento das vacinas, né? E um trabalho muito sério, muito exitoso, né, nessa direção. Então, eu já via com bons olhos a figura da ministra, mas não tinha até então nenhuma interlocução com a ministra. Fui ter a oportunidade de uma interlocução quando, ao convite da ministra, ela nos recebeu lá em Brasília, no gabinete, onde pude conversar longamente com a ministra. Saí muito bem impressionado, porque eu acho que uma qualidade de um gestor público num cargo da relevância do Ministério da Saúde é ter bons ouvidos, né? Porque cada um de nós traz convicções, traz ideias, mas nós precisamos discutir essas ideias e ouvir eventuais contraditórios que se façam a ela, né? Então, eu vi que a ministra tem uma honestidade de propósitos, a ministra, ela se propõe, como eu mencionei, a ouvir diferentes frentes, né, para que ela possa, dentro das possibilidades que ela tem, que o Ministério tem, fazer as melhores políticas de saúde possíveis. Eu quero mencionar que eu torço muito, né, para que a ministra seja bem-sucedida na sua função. E digo isso, e é importante que eu registre, sem qualquer viés ideológico ou político partidário. Quando a gente expressa opinião no Brasil, no dia de hoje, frente à polarização que nós vivemos, né, as pessoas nos carimbam como partidário de um lado ou de outro lado extremo oposto. Nós, da MB, não temos partido político, não professamos ideologia enquanto instituição. As nossas bandeiras, ou o nosso partido, se assim podemos dizer, é o partido da boa assistência médica à população e do bom exercício da medicina. Pensando assim, é que eu torço bastante para que a ministra, que me pareceu uma pessoa muito sensata, de muito boa compreensão, né, com ideias muito boas, segundo compartilhou conosco, que ela tenha êxito nas formulações de política pública que ela quer fazer. Torço muito por isso. Doutor César Fernandes, a Associação Médica Brasileira está pensando em apresentar algum tipo de proposta para a ministra no sentido de melhorar o atendimento à população mais carente pelos hospitais públicos, municipal, estadual e federal? Tem algum projeto que possa apresentar no sentido de melhorar esse atendimento à população mais carente? Quando a gente fala de atendimento hospitalar, a gente está falando de uma atenção terciária. Não é? Aquelas pessoas que buscam um atendimento emergencial ou que buscam um procedimento médico ou uma cirurgia, elas buscam uma unidade hospitalar. Eu acho, claro, sempre precisa melhorar essa atenção terciária, mas fundamental e importante que a população assim entenda é melhorar a atenção básica de saúde, aquilo que se faz nas unidades básicas de saúde ou nas unidades de pronto atendimento, não é, que são consultas não agendadas. Porque à medida em que nós melhoramos a qualidade da atenção básica, nós vamos fazer com que as unidades hospitalares, que não são unidades básicas, são unidades de alta complexidade ou de média complexidade, elas possam ter reduzido a sua porta de entrada e reservar o seu tempo, a sua energia, os seus recursos financeiros para suas finalidades fins. Ou seja, de atender a complexidade a que se propõe a atender. Não é? Então, eu acho que sim, pode-se melhorar. Não é? E nós, da MB, temos propostas, sim, né? Que eu não vou antecipar aqui, porque, claro, eu preciso primeiro apresentá-las para o Ministério, para ver do acolhimento dessas propostas, não é? E acho que é uma obrigação da Associação Médica Brasileira, que representa o movimento associativo, que representa 54 sociedades de especialidade existentes no Brasil, nós não podemos ficar à margem disso, nós temos que levar propostas. Como a ministra se propôs a nos ouvir, acho que temos um bom espaço para levar essas propostas, para que eles analisem, para que decidam sobre a pertinência e implantação de cada uma delas ou não. Mas nós temos a intenção, sim, de levar propostas que, a nosso juízo, nos parecem muito interessantes para responder a sua pergunta, para melhorar a assistência de um modo geral, desde a assistência de baixa complexidade, ou atenção primária, até da média complexidade e mesmo a atenção hospitalar, que é de maior complexidade. Sabemos sempre que rumos podem ser corrigidos à medida que haja avaliação permanente e diálogo
é o que eu acredito, é o que eu pratiquei, né, ao longo da minha vida. Então, é basicamente isso. Muito obrigada e a conversa continua. Mais uma vez, o Jornal DR1 fazendo a cobertura de um grande evento, acabou agora nesse momento, e tivemos a oportunidade de entrevistar nesse evento, que é o evento patrocinado pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, em que recepcionou a ministra da Saúde, a doutora Nízia Trindade Lima, entendeu? E é isso aí, o Jornal DR1 cumprindo o seu papel de jornalismo, Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade.